Contos e Crônicas para a Paz, Clarice Lispector. Sobre fundo dividido diagonalmente em vermelho, acima, e amarelo, abaixo, as palavras Contos e Crônicas estão em letras cursivas brancas sobre a parte vermelha. Para a Paz, em letras de forma brancas, dentro de uma faixa verde escura. À direita, a fotografia em preto e branco do busto de Clarice Lispector, dentro de uma moldura redonda. Abaixo, o nome dela numa faixa branca. Ela é branca, tem olhos levemente puxados, nariz afilado e lábios médios. Os cabelos são pretos e levemente ondulados. Usa uma blusa preta. A cabeça de Clarice ultrapassa a borda superior da moldura, ornamentada com folhas prateadas. À esquerda, entre ramos de folhas verdes, uma máquina de escrever antiga com uma folha em branco e, ao lado, uma xícara de café. No canto superior direito, uma flor cor-de-rosa. Contos e Crônicas pela Paz. Há um instante raro em que o mundo suspira e o ruído se recolhe. É quando a palavra, antes arma, aprende a ser ponte. Esta série nasce desse instante. Vivemos cercados por pressa e opiniões que se atropelam, tudo é fugaz. Mas ainda temos a literatura. E a literatura é o território onde o humano reaprende a ser humano. Não é fuga da realidade, é travessia, escolha ética, é silêncio fértil. Contos e Crônicas pela Paz é uma roda de escuta ao pé do ouvido, seja no rádio, nas plataformas ou na intimidade de quem para um instante e escuta. A cada episódio, um conto, um ensaio literário, uma poesia, uma crônica, um trecho de romance. Vozes do Brasil, da América Latina e de outros cantos do mundo, onde a dor virou linguagem e a linguagem, encontro. A literatura ensina que, mesmo em meio às guerras e opressões, é possível revelar a humanidade. Na solidão da leitura descobrimos comunidade. No sertão, surgem veredas. Na metrópole da multidão solitária ou na aldeia imaginada, inventamos mundos. Ninguém floresce sozinho, e a literatura é esse fio invisível que rega a humanidade em comunhão. A paz começa dentro, mas não termina ali. Expande-se em círculo. Alcança o vizinho, a escola, a praça, a floresta. Está na palavra que escolhemos dizer. Por isso, paz é verbo, prática e cultivo. Escutar uma história até o fim é um gesto político. É quando recusamos a simplificação e permitimos que o outro exista em sua complexidade. E quando nos reconhecemos nas narrativas alheias, a comunidade humana se entrelaça e o inimigo perde o rótulo. Este podcast é para quem acredita que a arte abre frestas onde a violência parecia definitiva. Cada episódio será uma pequena fogueira na noite do mundo. Uma roda onde a palavra vai iluminar e não ferir. Que cada conto seja semente. Que cada crônica seja cuidado. Que cada escuta seja começo. Sejam bem-vindas e bem-vindos. Vamos sustentar juntos o silêncio que grita ao coração do mundo. Contos e Crônicas para a Paz é uma série de podcasts que faz parte do projeto Cultura de Paz, Artes pela Paz, do Instituto Casa Comum e multitude de projetos sociais e culturais. Realizado com recursos do Fundo Nacional de Cultura, FNC, por meio do Termo de Fomento 975692-2025, junto ao Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. A descoberta do mundo de Clarice Lispector. O que eu quero contar é tão delicado quanto a própria vida.
E eu quereria poder usar a delicadeza que também tenho em mim, ao lado da grossura de camponesa, que é o que me salva. Quando criança e depois adolescente, fui precoce em muitas coisas. Em sentir um ambiente, por exemplo, em apreender a atmosfera íntima de uma pessoa. Por outro lado, longe de precoce, estava em incrível atraso em relação a outras coisas importantes. Continuo, aliás, atrasado em muitos terrenos. Mas nada posso fazer. Parece que há em mim um lado infantil que não cresce jamais. Até mais que 13 anos, por exemplo, eu estava em atraso quanto ao que os americanos chamam de fatos da vida. Essa expressão se refere à relação profunda de amor entre um homem e uma mulher, da qual nascem os filhos. Ou será que eu adivinhava, mas turvava a minha possibilidade de lucidez para poder, sem me escandalizar comigo mesma, continuar em inocência a me enfeitar para os meninos? Enfeitar-me aos 11 anos de idade consistia em lavar o rosto tantas vezes até que a pele esticada brilhasse. Eu me sentia pronta, então. Seria a minha ignorância, um modo sonso e inconsciente de me manter ingênua, para poder continuar sem culpa a pensar nos meninos? Acredito que sim. Porque eu sempre soube de coisas que nem eu mesma sei. As minhas colegas de ginásio sabiam de tudo, e inclusive contavam anedotas a respeito. Eu não entendia, mas fingia compreender para que elas não me desprezassem e a minha ignorância. Enquanto isso, sem saber da realidade, eu continuava por puro instinto a flertar com os meninos que me agradavam, a pensar neles. Meu instinto precedera a minha inteligência, até que um dia, já passados os 13 anos, como se só então eu me sentisse madura para receber alguma realidade que me chocasse, contei a uma amiga íntima o meu segredo, que eu era ignorante e fingira de sabida. Ela mal acreditou. Tão bem eu havia antes fingido. Mas terminou sentindo minha sinceridade. E ela própria encarregou-se ali mesmo, na esquina, de me esclarecer o mistério da vida. Só que também ela era uma menina e não soube falar de um modo que não ferisse a minha sensibilidade de então. Fiquei paralisada olhando para ela, misturando perplexidade, terror, indignação, inocência mortalmente ferida. Mentalmente eu gaguejava, mas por quê? Mas para quê? O choque foi tão grande e por uns meses traumatizante que ali mesmo na esquina jurei alto que nunca iria me casar. Embora meses depois esquecesse o juramento e continuasse com meus pequenos namoros. Depois, com o decorrer de mais tempo, em vez de me sentir escandalizada pelo modo como mulher e homem se unem, passei a achar esse modo de uma grande perfeição e também de grande delicadeza. Já então eu me transformara numa mocinha alta, pensativa, rebelde, tudo misturado a bastante selvageria e muita timidez. Antes de me reconciliar com o processo da vida, no entanto, sofri muito. O que poderia ter sido evitado se um adulto responsável se tivesse encarregado de me contar como era o amor. Esse adulto saberia como lidar com uma alma infantil sem martirizá-la, com a surpresa, sem obrigá-la a ter toda sozinha que se refazer para de novo aceitar a vida e os seus mistérios. Porque o mais surpreendente é que mesmo depois de saber de tudo, o mistério continuou intacto. Embora eu saiba que de uma planta brota uma flor, continuo surpreendida com os caminhos secretos da natureza.
E se continua até hoje com pudor, não é porque ache vergonhoso. É pudor apenas feminino. Pois juro que a vida é bonita. Há um instante raro em que o mundo suspira e o ruído se recolhe. É quando a palavra antes-arma aprende a ser ponte. Este podcast nasce desse instante em que a literatura nos devolve ao humano que somos. Que cada conto seja semente, que cada crônica seja cuidado, que cada escuta seja começo. Contos e Crônicas para a Paz é uma série de podcasts que faz parte do projeto Cultura de Paz, Artes pela Paz, do Instituto Casa Comum e multitude de projetos sociais e culturais. Realizado com recursos do Fundo Nacional de Cultura, FNC, por meio do Termo de Fomento 975692-2025, junto ao Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução.